Essa loucura que a gente está falando aqui, talvez muitas pessoas ainda não entendam o quanto é muito mais gratificante, mais leve, mais em paz, né? A gente fica em paz com as decisões, com as loucuras, com as ousadias, porque sabe que está dentro do GPS de Deus. Bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial, um podcast para o empresário que busca liberdade, lucro e propósito. Tudo isso junto, sem ter que escolher um ou outro. Eu sou Carolina Santos, mentora de empresários, e estou aqui para te guiar rumo à real liberdade empresarial. E agora eu vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Ela é inspiração, gente. Engenheira de alimentos, apaixonada por inovação, fundadora de marcas que se tornaram referência em saudabilidade e carregam um propósito muito forte. E essas marcas são a Chocolife, Snil, Chocolife School. Vika, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter aceitado esse convite assim, tão de repente. Pois é, quando foi o convite uma loucura, vem forte, né? Quando vem com recomendação, a gente não nega. Obrigada, viu? Prazer é meu estar aqui contigo, né? E te conhecendo a tua jornada e te falando um pouquinho sobre a minha, né? Vamos lá, obrigada pela tua participação. Eu sei que a vida de empresária é corrido, é desafiador, mas ela topou e está aqui com a gente para compartilhar com vocês um pouquinho da história. E pelo que eu tive já de indicações aqui, de informações, é muita inspiração, viu, gente? Então cola aqui e vamos entender melhor como que a Vika tem se desenrolado ao longo desses anos aí. Já são quantos anos, Vika, de empresa? Vamos fazer 18 anos esse ano. Então, eu acho que esse é um marco, né? Vamos atingir a maioridade agora, né? Acabou a adolescência, agora é vida de gente grande. E aí é muito... Eu acho que dentro do mundo de mentoria empresarial tem muito isso, né? A empresa bebê, a empresa adolescente, depois a empresa adulta. Então, eu acho que a gente está percorrendo aí essa trajetória, essa estrada para chegar na maioridade. E aí, né? Como que está sendo ver essa criança crescer e agora atingir maioridade? Como é que foi? Olha, crescer sempre dói, né, Carol? Então, a gente está passando por uma mudança nesse momento, né? A gente mudou de uma fábrica em São Paulo, na capital, porque São Paulo acaba que os lugares não são tão grandes, né? Então, a gente veio para o interior. E nessa mudança, a gente acabou transformando, né, a nossa indústria já num projeto maior, que era o que a mudança propôs. Uhum. Mas imagina, Carol, início do ano passado, a gente tinha 50 funcionários e agora eu tenho 50 funcionários de novo, só que são outros. Desses 50, praticamente... Tudo novo. Eu tenho 5 do pessoal antigo, porque a gente mudou de cidade, mudou tudo e acabou que as pessoas também foram mudadas, né? Sim. Então, é um desafio muito grande, porque é começar tudo de novo. Casa nova, vida nova. Casa nova, vida nova, novas pessoas. E sou muito grata a todas as pessoas que passaram, né, pela trajetória, mas... é um novo momento, é como se eu estivesse começando tudo de novo, só que com uma experiência de 17 anos. Então, é muito interessante, né? E agora vamos chegar causando aqui, né, gente? Já chegou, assim, mostrando coragem, determinação, ousadia. E eu acho que também é muita fé, né? Muita convicção naquilo que você carrega, no propósito do seu negócio. Porque deixar um time inteiro, não é fácil formar time. Não. Aí você fazer essa mudança geográfica e trazer todo um novo contexto, novas pessoas. Conta pra gente, como é que foi essa decisão, né, de avançar assim? Eu acho que tu falou a palavra-chave, né? A fé. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida, em todos os momentos, permeou muito a fé e a confiança, a ousadia, né? Porque eu acho que ninguém evolui sem ousadia, sem acreditar no invisível, sem ter uma certeza muito grande daquilo que a gente está fazendo. Porque é muito fácil a gente viver dentro do orçamento, né? Verdade. Viver dentro do orçamento é tranquilo. Eu sei que, né, eu vou ter isso
E aí, então, eu vou consumir isso e aí a gente fica naquele ciclo, É até confortável, né? É muito confortável, Cômodo. né? Então, a minha vida sempre foi assim. Foi nunca estar satisfeito com aquilo que está acontecendo. Não, eu sabia que tinha um lugar maior, que tinha um projeto maior. E muitas coisas foram acontecendo nesse decorrer, né? Porque se eu te contar, né, do início como tudo começou e hoje como as coisas estão, realmente nem eu consigo entender muitas vezes como que isso aconteceu. Se fosse explicar, não tinha muita... Não existe explicação. Não existe explicação. Então vamos voltar lá no começo da história. Né? Bom, conta pra gente, como é que começou? Tudo começou lá, quando eu tinha 14 anos, na cozinha de casa, que eu comecei a fazer chocolate em casa. 14 anos. Fiz um cursinho de chocolates e comecei a fazer chocolate em casa. Aquilo foi o primeiro passo, né? Só que aquele chocolate que eu fazia era um chocolate com açúcar, com gordura, com... né, tradicionalzão. Tradicionalzão, o ovo de Páscoa, recheado, de brigadeiro, e etc e tal. E aquilo começou a me incomodar. Por quê? Porque eu já, naquela época, tinha o desejo de ter uma vida mais saudável, tinha o desejo de... 14 anos já tinha essa visão, essa consciência. A minha família... sempre teve ali teve que ter aquele controle para não engordar, né? E aí, então, eu comecei a olhar para aquilo que eu estava fazendo. Não, peraí, eu estou oferecendo para as pessoas um produto que nem eu quero comer? Como assim? Uau. Aí a gente perde o propósito. Por mais que eu amasse fazer aquilo, eu amava fazer as trufas, eu amava fazer a Páscoa, me dava uma rentabilidade, me dava dinheiro, porque eu fui fazendo coisas, né, com aquele dinheiro que eu fui ganhando como adolescente. E só que com 18 anos eu cheguei enfrentei aquela perda de propósito. Uau. E eu disse, não, peraí, eu estou vendendo um produto que eu não quero comer, eu estou vendendo um produto que eu sei que faz mal para as pessoas. Se eu continuar, se eu fizer, se eu comer, né, o que vai acontecer? E aí foi onde eu acho que esse é o ponto-chave da ousadia. Ninguém me disse que era impossível. Uau. Eu simplesmente acreditei que eu iria transformar o chocolate. Com 18 anos? Com 18 anos. Uau. Entendeu? Que máximo. Eu não fazia a menor ideia qual era o que eu precisava de conhecimento, eu não fazia a menor ideia de nada. Eu simplesmente tive uma ideia. E, então, passei a percorrer essa ideia como se fosse a única coisa que eu tivesse que fazer na minha vida. Caramba! Eu fui fazer a faculdade, então... Nessa decisão, nessa virada de chave aí, tua rede de apoio, de amigos, de familiares, com essa ideia, como é que... Também ninguém achou que era impossível e também estavam junto. Eu acho que eu também nem expressava muito o que era realmente, porque era algo tão interno. Era teu e você foi. Era tão meu, Então, aí eu fui procurar qual curso que eu faria, né, de faculdade e tal. E assim, eu sempre fui aquela pessoa que passei com a matemática ali com as calças na mão, né? E aí, dentro do colégio, aquela coisa toda... era aquela coisa que a matemática sempre era o meu fantasma, né? E aí, quando eu me deparei, peraí, eu vou fazer engenharia de alimentos, né? Como que eu vou fazer uma faculdade de engenharia que é cheio de cálculo, cheio de química, cheio de física, cheio de tudo que tu puder imaginar tem naquela faculdade. E aí eu tive uma amiga, que era minha amiga do colégio, que foi minha maior incentivadora, né? Sou muito grata, porque ela chegou também, ela estava fazendo engenharia de alimentos, e eu disse, mas Samanta, eu vou ter dificuldade em química, eu nem tive química no segundo grau, eu te ajudo. Porque ela era técnica em química. Nossa. Ela disse, não, eu te ajudo, né, na química e tá tudo certo, vamos. Aí eu, bom, então tá bom. Olha só que doido, né? Só vai. Aí eu fui fazer o vestibular, passei no vestibular, enfim. E aí a gente realmente começou a estudar juntas, né? Legal. E ali enfrentamos aquela trajetória da faculdade, que foi momentos ali também de muita resiliência. Eu demorei 8 anos para me formar na faculdade, porque precisava pagar, né? Era uma faculdade particular, então eram 70 matérias, era caro, né? Então era de acordo... Você sempre foi aquela pessoa que teve que trabalhar pelos seus projetos, pelo seu dinheiro, pelos seus meus pais pagaram a minha faculdade, né? Mas eles pagavam a minha faculdade, eu trabalhava na oficina do meu pai, né? Nos períodos além da faculdade. E então era uma mão que lavava a outra, né? Peraí, então tu tá me ajudando aqui, em vez de, né? Eu tinha ali meu salário. Por ninguém, tinha que fazer. Eu tinha meu salário lá na oficina,
mas eles pagavam a faculdade e aí o meu salário era quem né, tipo, me sustentava ali para as coisas que eu precisava. Tinha que ralar para se virar, né? Também. E aí, claro que chegou um ponto na faculdade que eu comecei a vender trufas, e aí então comecei a aumentar meu faturamento ali, né, para vender as trufas. E mesmo antes, né, quando eu vendia as trufas em casa, quando eu fazia as trufas em casa e vendia antes de começar a faculdade, eu sempre tinha ali a minha renda extra, porque eu não queria ficar presa ali aquele meu salário da oficina, né? E então aí foi indo, e antes de me formar, eu cheguei a eu fiz o meu primeiro emprego, né? Foi o meu estágio que eu disse, não, eu não quero trabalhar em outro lugar, eu quero trabalhar numa fábrica de chocolate. Como que eu vou fazer isso, né? Aí eu preparei um plano de estágio e bati numa primeira fábrica de chocolate para apresentar o plano de estágio para eu começar a trabalhar lá. E aí a porta abriu e eu entrei, né? E ali, então, eu comecei a ter minha experiência profissional dentro de uma fábrica de chocolate. Aí, vamos agora para a Chocolife, né? Como a Chocolife nasceu. Aí, então, eu já tinha uma certa experiência ali, não muito grande. Eu trabalhei, acho que, uns 3 anos e meio nessa fábrica. E aí, saí de lá para realmente montar o projeto e começar a trabalhar pelo projeto. Tanto que, naquele momento que eu saí de lá, eu disse que eu não queria trabalhar numa outra empresa CLT, que eu ia começar o meu trabalho do desenvolvimento do meu produto, do meu chocolate saudável, e, ao mesmo tempo, eu ia prestar consultoria para empresas. Olha só, tinha 3 anos e meio de formado. Estava achando que estava arrasando. Visionária, ousada. E aí fui, né? Comecei a prestar realmente consultoria para algumas empresas e a desenvolver o meu projeto, né? Aí, nesse meio tempo, eu tive um sócio no início do projeto, então a gente teve uma caminhada juntos, até o ponto que a gente entendeu que estávamos com também movimentos diferentes, né? Mas tudo começou porque realmente eu queria trazer esse produto, mas eu não imaginava muito bem como, por exemplo, a gente, vamos fazer um business plan, né? Não, só vai. Fura 100%, não adianta. Porque qual que era a minha intenção inicial? Eu nunca pensei que eu faria o chocolate para atender a eu do passado. A confeiteira, né? O doceiro ali, ou seja, uma confeitaria, uma sobremesa, um restaurante. Nunca pensei que eu ia atender esse público, né? Minha ideia era sempre, eu vou fazer um produto que eu vou colocar, que seria mais a trufa do que a matéria-prima para trufa. Entendi. Né? Então, eu vou fazer uma barrinha de chocolate e tal. Então, começamos com as barrinhas de chocolate, 25 gramas. Você já pensou no produto final? No produto final, lá dentro de uma gôndola de varejo, aquela coisa toda. Só que as coisas foram andando e, daqui a pouco, surgiu a primeira pessoa que me pediu aquela barra de 1 quilo, né? Isso era em 2010, eu acho, por aí. Agora, olhando assim, 2010, hoje nós estamos em 25, 15 anos atrás. Hoje a gente está numa crescente desse mercado de alimentação saudável, de um estilo de vida mais saudável. A pandemia acelerou muito isso, né? Do autocuidado, do estilo de vida saudável e tal. Agora, em 2010, você era um ponto fora da curva já, né? Eu era um ponto fora da curva. Ninguém entendia o que eu estava falando, ninguém entendia o que a gente estava fazendo, né? Além do tempo, muito além do tempo. Era muito disruptivo naquele momento, né? E eu vejo que ainda existem coisas disruptivas, né? Ainda existe muita coisa para criar, muita coisa nova. E eu sempre, Carol, trabalhei com uma direção de qualidade. Legal. Eu nunca fiz um produto para ter o produto lá eu vou selecionar os ingredientes mais baratos e vou fazer um produto e vou, né, dinheiro pelo dinheiro. Não. Eu sempre quis trazer um produto que tivesse um cacau de excelência, né? Falando do Brasil, né? Então, muitas vezes as pessoas vão lá e colocam sabor chocolate belga. Gente, na Bélgica não tem nem cacau, entendeu? Então, por que a gente não honra a nossa terra, né? Então, eu comecei a fazer isso tudo e aí eu fui alinhando o projeto, né? Eu quero um bom cacau, eu quero um produto de qualidade, eu quero um chocolate amargo que ele não seja um chocolate amargo que vá
travar na língua. Eu quero um chocolate amargo que a pessoa vai comer, que ela não vai nem acreditar que ela está comendo um chocolate amargo, né? Isso foi o começo. Que legal. Né? Então, eu comecei justo com o chocolate daquela época, né? O que era em alta? 2005, 2006, 2007. O chocolate amargo faz bem para o coração, né? E o que tinha no mercado? Chocolate ao leite. Né? Não tinha chocolate Começou amargo. a aparecer os 60%, 70%, começou o chocolate a crescer, amargo que tinha no supermercado era o chocolate meio amargo, que se a gente fosse olhar a composição daquele produto, ele tinha mais açúcar do que um chocolate ao leite. Mas ele estava lá enrustido. Olha só. Então, o chocolate 70, ele não tinha no mercado naquela época. Não tinha, não existia. Era muito limitada as marcas, né? Completamente limitada. Assim, de prateleira mesmo, não tinha, né? Não era tinha. marca mais de... Aí foi onde o primeiro produto veio, o chocolate 50% cacau. Né? Então, foi chocolate 50% cacau. Já sem açúcar, sem lactose. Não era sem lactose, era sem leite. Né? Então, ali com uma adição de fibras, ou seja, olhando para aquela substituição de açúcar com uma qualidade nutricional. Que legal. Né? Então, aí depois a gente veio com 70%. E aí fui trabalhando com esses chocolates amargos. Aí depois eu vim com uma linha de chocolate amargo que tinha sabores e tal. E aí, sempre olhando para o chocolate amargo. Até que chegou um ponto que eu comecei a, de fato, entregar essa barra de chocolate. Então, ali, estava no meio a meio, né? Vendia um pouco de produto para o varejo, vendia um pouco de produto... Isso já estava com uma fábrica já montadinha? Zero fábrica. Eu terceirizava toda a minha produção. Não tinha fábrica. Aí você achou uma empresa e desenvolveu esse fornecedor? Isso, teve que desenvolver o fornecedor. Olha só, Carol. Aí, quando a gente fala que Deus guia os passos da gente, por que eu fui trabalhar numa empresa, meu primeiro emprego, onde eu aprendi o que era uma terceirização? Eu aprendi isso no meu primeiro emprego. Pegou a visão na largada já, né? Isso. Eu trabalhava lá e lá chegou uma empresa grande de chocolates que foi comprar daquela indústria, né, a sua produção de Páscoa. Então, eles não queriam produzir essa Páscoa internamente. Então, eles contrataram a fábrica que eu trabalhava para que a gente fizesse os ovos de Páscoa deles. Ali, eu aprendi como que era um projeto de terceirização, né, onde a empresa entrega tudo e a indústria só produz, vende a mão de obra. Só a marca também, né? E coloca a marca, né? Só que aquilo também era muito novo naquela época. Aí, no outro ano, a gente teve a oportunidade de fazer um projeto de mais de 1 milhão de ovos de Páscoa para um outro grande player. Então, imagina, era minha responsabilidade produzir uma Páscoa de 300 toneladas de ovo de Páscoa de 80 gramas e 160 gramas. Ou seja, eram ovinhos pequenos. Então, quanto menor o ovo, mais trabalho, né? Mais volume de mãos que vão tocar naquele produto. E aí, eu aprendi aquilo, toquei aquelas duas produções com, né, louvor ali, porque a gente entregou tudo dentro dos prazos bonitinho e eu aprendi isso. Aí eu disse, bom, então agora eu preciso encontrar um produtor para fazer meu produto. Aí fui desenvolver esse primeiro fornecedor, ainda lá no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, né? Depois eu vim para São Paulo. Quando eu vim para cá, aqui eu entendi que daí a Chocolife tinha mais ou menos um ano. Aí eu tive a oportunidade de vir para São Paulo para um trabalho aqui, né? Porque a Chocolife começou, mas a gente não tinha como, imagina, as pessoas nem sabiam o que era aquilo que a gente estava vendendo, como é que a gente ia se sustentar daquilo, né? Não dava. Aí eu recebi uma proposta de trabalho aqui, vim para cá, justamente olhando o passo, né? Não, peraí, aqui no Rio Grande do Sul a gente está num cantinho do Brasil. São Paulo é onde tudo acontece, onde todas as feiras acontecem, onde o movimento, né, a distribuição para o Brasil acontece de São Paulo. Tô indo, né? Peguei minha mala e subi no avião e vim embora para São Paulo, em 2008. E aí eu chego aqui com uma mala e comecei a minha vida aqui. Trabalhei nessa primeira empresa. Lá eu fiquei bem pouco tempo e depois eu comecei justamente já a visualizar, desenhar e vender projetos de
consultoria de terceirização. E aí eu comecei a usar aquele meu conhecimento. Eu fazia o meu produto, terceirizava meu produto e também tinha lá todo um movimento de que eu desenhava projetos para terceiros também, né? E tudo na área alimentícia mesmo. Tudo na área de alimentícia, chocolate, suplementos, tudo nesse movimento. E foi onde tudo começou a se direcionar, né? Então, lá naquela empresa, eu trabalhei e descobri como que era a terceirização. Aí, comecei a terceirizar meu produto, comecei a encontrar oportunidades no mercado de desenvolver produtos, porque a primeira coisa que eu montei foi meu laboratório. Porque daí, do laboratório, eu consegui desenvolver os meus produtos, desenvolver produtos para outros clientes e fazer isso gerar renda. Legal. Né? Gerar renda para eu poder investir no meu negócio, para eu poder me sustentar. Mas você tinha a visão de um dia ter a sua fábrica também. Era só uma etapa para chegar lá. Era aquele sonho encantado, ter a fábrica, né? E aí, em 2018 para 2019, foi onde a gente lançou o primeiro chocolate branco saudável. Uau. Então, lá em 2016, começou a acontecer aquela entrega para o food service, então para a confeiteira, né? Começou a acontecer aquela entrega e, ao mesmo tempo, eu, como chocolateira ali, raiz, eu sentia aquela necessidade da decoração. Meu, chocolate de ver amargo, acabado. só o chocolate amargo, purão lá. Ai, a pessoa fica tão, né, sério esse negócio, né? Puxa, queria um chocolate mais de criatividade, branco, né? Porque daí dá para fazer uma decoração. Legal. E aí um chocolate ao leite. E aí crianças também, né? Poderiam ter acesso. Crianças que, até por uma intolerância, uma alergia, pudessem comer o produto com um pouco mais de prazer do que um chocolate amargo, né? Eu acho que isso vai muito do paladar. Tem gente que é muito feliz comendo chocolate amargo, mas tem gente que gosta de chocolate mais docinho. E tá tudo bem, a gente precisa respeitar essas pessoas, né? E eu queria, então, dar esse... Aí eu fui muito... Naquele momento, Carol, eu também tive muita determinação. Eu quero fazer um chocolate branco. E aí eu fiz chocolate branco de tudo que tu podia imaginar. Eu enfiava lá dentro daquela fórmula para poder tentar substituir o leite por algo que desse aquela característica de chocolate branco. Então, eu fiz com quinoa, com aveia, com tudo que tu puder imaginar. Com chia, o chocolate ficou verde, ficou horrível. Então, assim, imagina tudo que tu puder imaginar que eu fui metendo lá para dentro daquela fórmula para eu tentar tirar o cacau um pouco, né? O que você desenvolveu aqui, literalmente? Não tem outro lugar do mundo que você tem? Não. Não tem. Gente, que mente brilhante que tá na mesa, você não tá entendendo. O meu produto, exatamente como o meu produto, já andei por vários lugares do mundo eu nunca encontrei, isso aqui é igual ao meu. Não. Em composição, em características. Existem chocolates de leite de coco já, né? Fora do Brasil também, aqui também, depois que a gente lançou, claro. Sim, o mercado está aí, natural, né? O movimento natural, a gente é copiado e tudo bem, né? Acho que quando a gente é copiado é porque a gente está fazendo... Tá na frente, né? Tá na frente, tá fazendo um bom trabalho. Um bom trabalho, então tá tudo bem. Já muito fiquei chateada com isso, hoje eu fico feliz. Eu te perguntar, né? Isso já te incomodou? Já, me incomodou, mas aí eu acho que é falta de maturidade, né, Carol? Quando a gente não tem maturidade e a gente não tem... me copiou, eu vou fazer uma próxima inovação. E tá tudo bem, né? Só é copiado quem tá na frente, né? Exato. Então, todo esse movimento acaba gerando aí mais desejo de... E você sempre foi essa pessoa, né? Sempre. Ambiciosa de, cara, dá pra fazer melhor, dá pra fazer diferente, fazer mais, dá pra inovar. Se a gente não quiser fazer mais e melhor e entregar o melhor... Muda de que eu tô fazendo aqui, Muda de cadeira, né? Não dá. Então, naquele momento, a gente... Pra ter ideia, Carol... Para afinar o chocolate branco do jeito que eu queria, eu fiz 18 fórmulas. Depois que eu já tinha selecionado o leite de coco, já estava tudo, né? Não é isso, mas para ficar com a textura, com o derretimento, com a mordida, com tudo do jeito que eu queria, eu fiz 18 fórmulas. Nossa. Né? Ajuste fino ali do adoçante, da baunilha. Então, foi muito... Né? 18 fórmulas base. Mais os ajustes finos. Esses ajustes finos, que foram inúmeros, né?
E aí, naquele momento, a gente lançou um produto que foi muito inovador na época, que foi, então, o chocolate branco e o chocolate ao leite com leite de coco. Que legal. E lançamos o produto numa feira, Naturaltech, né, super conhecida dentro do movimento natural, né, no Brasil. Naquele momento foi um marco também. Naquele mesmo ano, a Naturaltech saiu de uma Bienal do Ibirapuera, uma feirinha, pode crer, do yoga, assim, sabe? Tipo, só os alternativos iam naquela feira para uma feira que ia pro Ayambi. Business mesmo. Aonde, né, as pessoas estava enchendo, mais pessoas interessadas naquilo, mais pessoas querendo, né, vender o saudável, querendo consumir o saudável. Então ali eu acho que foi um grande ponto de virada. Que ano foi isso? 2018. Isso recente. E aí a gente lançou esse produto lá. E quando lançamos esse produto, para ter ideia, assim, pensa, Carol, em todas as dificuldades que eu pude ter naquela produção, eu tive. Cara. A greve dos caminhoneiros aconteceu, tudo aconteceu. Teve um dia que eu eu tive que alugar um carro pela gasolina, porque não tinha mais gasolina por causa da greve dos caminhoneiros, para poder me locomover. Daí quebrou uma peça do moinho lá da fábrica, eu tive que botar aquele moinho. Aí não dava pra gente andar na estrada. Caramba. Com uma característica de que estava transportando qualquer coisa. Nossa. Que eles paravam. Então, imagina eu lá dentro de um carrinho que a gente botou aquele moinho lá pra dentro. E aí eu fui indo assim, como se eu estivesse fugindo, sabe? Como se eu estivesse fazendo... Como se fosse uma criminosa. Uma fuga, né? Não, é o moinho em fuga. Né? Até que eu levei, então, aquele moinho num lugar onde o mecânico lá arrumou o moinho. Então, era do interior de São Paulo. Isso para acontecer a feira já, ela estava ali. E a feira ali, eu disse, meu Deus do céu, eu não vou conseguir finalizar o produto. Todo o nosso stand estava com as logos, montado, né? Montado com tudo do produto. Eu sei que assim, como que o produto terminou um lote, né? Eu enchi o meu carro no dia que era o dia da montagem da feira. Nossa. Sendo que eu tinha me preparado assim, não, eu vou fazer um negócio que vai ficar assim, já 15 dias antes da feira eu já vou estar com o produto no estoque, eu já vou estar apresentando para os clientes virem conhecer a novidade, né? E depois eu não tinha nem certeza se a novidade ia estar no stand, Nossa. Entendeu? Tanto que a gente levou uma quantidade para a feira, aquela quantidade, tipo, foi... No último dia de feira já não tinha mais produto. Caramba. E ali foi o momento que eu pensei, não, eu preciso ter minha fábrica. Porque eu preciso controlar minha produção. Porque para eu poder chegar em outros clientes, eu preciso controlar minha produção. Hoje, como é que tá essa linha? Gente, a gente tem uma caixa aqui, né? Vamos mostrar a linha? Vamos. Vamos mostrar a linha? Traz a caixa pra gente, por favor. Dessa história toda saiu muita coisa, né? Sim. Tem chocolate branco, ao leite. Mostra pra gente, Vika. Quais são as suas criações aqui? A caixinha de surpresas aqui, ó. As criações aí, da Carol, Vika. Bom, na feira, né? Qual foi o produto, né? Então, tudo começou com chocolatinhos. O que você levou na feira era, né? Barrinha. 50%, 70%. Isso aqui é o início de tudo, Deixa eu mostrar, né? na câmera ali. E depois, na feira... Esse aqui foi a origem de tudo. A origem de tudo. Okay. E aí, esse aqui é 50... 80, 51, porque a gente gosta aí de ser diferente. Qual que é o pai? Esse aqui é 51. 71. E 81%. Que legal. E esses, então, é o famoso, né? O Chocolife Luve, que foi o que a gente lançou na feira. E aí, depois, essa linha a gente veio incrementando também, né? Hoje a gente tem outras barrinhas recheadas. Esse é o branco de leite de coco. O branco de leite de coco. Gente. Aí, então, tem barrinhas recheadas. Aí, depois veio a geração aqui dos cremes, né? Creme de avelã com creme de coco, avelã branco. Tudo segue a mesma lógica. Sem açúcar, sem glúten, sem leite, né? Aí tem esse produto aqui que a gente lançou em 2020, que ele é um chocolate. Que linda caixa. Ele tem altíssimo teor de antioxidantes, porque além, né, eu queria um produto com uma brasilidade, né? Então, ele além de ter os 67% de cacau, ele tem o mesocarpo de babaçu, que é um ingrediente que tem o maior...
fruto, né? O mesocarpo do babaçu, que a gente tira do coco do babaçu, vira uma farinha. E essa farinha é um dos produtos mais antioxidantes que tem, né, no planeta, assim, né? E eu queria, então, fui lá, conheci esse ingrediente. Nossa, vai agregar valor e tal, né? Até, o que é da Amazônia, esse? Esse é de Maranhão. Você foi até lá para Fui até lá entender, e daí pesquisar, fornecedor, entendi tudo mais. E primeiro eu descobri o produto, né, numa palestra de uma nutricionista funcional e tudo mais. Esse produto me interessa, né? Aí eu fui para uma viagem no Maranhão e me deparei com o quão rico era realmente aquele produto que eu tinha visto num gráfico de teores antioxidantes, entendeu? Aí enlouqueci com aquilo e falei, não, eu vou fazer esse chocolate e tal. E esse é o primeiro chocolate Food Map Friendly do Brasil. O que é um Food Map Friendly? Já te explico. Vamos então, agora traduzir tudo aqui aos poucos, né? Bom, então assim, Carol, isso aqui é a linha de varejo, né? A linha que a gente vende, então, em loja de produto natural e tudo mais, né? Que legal. Aí, o que aconteceu, né? Lá, pandemia, então, né, 19 começa a fábrica, depois vem a pandemia. E na pandemia... 2019 você já começou a tua operação na tua fábrica? Na minha fábrica, isso. Janeiro de 2019. Aí, na pandemia, o que acontece? As lojas fecham. Então, todo aquele trabalho que a gente tinha feito de posicionamento de lojas, mas meio que caiu por água abaixo. E, contrapartida, as empreendedoras ficaram em casa e começaram a querer empreender de forma saudável, né? Que foi até onde começou a nossa história lá, né? Conectou com a Cimeia, né? Isso. E aí, naquela época, a gente começou, então, a aumentar a nossa entrega para esse consumidor que era um empreendedor, né? Que muitas vezes ele já tinha uma loja, já tinha uma confeitaria, já estava começando, ou ele estava realmente começando do zero. Que muitas começaram ali, né? Viu que dava para ali. fazer uma renda extra, Exato. Viu que dava para aproveitar aquele tempo ocioso em casa para produzir e fazer dinheiro. E até mesmo... Hobby também, né? Também, além, mais do que hobby, mas encontrando propósito no entregar o saudável naquele momento em que todo mundo estava precisando ter uma nova consciência, né? Ali no meio da pandemia. Não, peraí, quem é saudável tem mais chance de viver. Quem não é saudável tem mais chance de morrer. Então, você percebeu esse movimento no nicho, então, no a partir nicho. da pandemia, você Total. pegou essa ali naquele crescente. momento, a gente viu aquele crescimento e foi onde eu já tinha identificado no mercado uma falta de um adoçante qualificado para que a gente pudesse oferecer para aquelas... As doceiras tinham o meu chocolate, mas o adoçante não era um adoçante equilibrado. E até então você não tinha esse adoçante. E aí, o que é o Food Map Friendly? É, por exemplo, um Food Map, né? Ele é uma sigla que identifica carboidratos fermentáveis, né? Então, aí vai ter as classificação ali dos carboidratos fermentáveis e a maioria dos produtos sem açúcar são feitos com maltitol, xilitol se usava muito naquela época, em confeitaria, porque ele tem uma proximidade de açúcar muito grande. Só que o xilitol, principalmente, ele deixava esse bolo, vamos supor, né? A pessoa comprava o xilitol, comprava o meu produto, fazia um recheio, fazia o bolo com o xilitol. O xilitol, ele tem um efeito laxativo, um efeito de estufamento, um efeito de mal-estar grande. Então, se a pessoa não tinha um equilíbrio na hora de montar aquela receita, a receita ficava saudável, mas ficava dava tudo errado o resto, desproporcional. Quando a gente falava ali de nutrição, de qualidade real ali, né? Porque tu não vai comer beleza, vai comer um produto, ele até é gostoso, mas depois tu passa mal. Não tem sentido, né? Foi onde eu comecei a pesquisar. E esse foi o primeiro SNIL, né? Então, lançamos um produto à base de um poliol, que é o eritritol. E aí, gente, olha só. O Food Map, o P é poliol, né? Food Map Friendly. Então, assim, existem carboidratos fermentáveis de uma mesma categoria,
que existem carboidratos não fermentáveis. Então, o eritritol ele é o único carboidrato que não fermenta da categoria dos polióis. Então, aí eu peguei e o na eritritol. prática, para quem consome, é que não dá estufamento. Não dá estufamento, isso. E aí por exemplo, o Food Map Friendly quer dizer que ele é um produto amigo do intestino. Ou seja, tu vai consumir e não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. Efeito, exato, né? Então, comecei a desenvolver o Snil e em 2020, em plena ali, na ressaca da pandemia, a gente lança esse produto que ficou ali um pouco sozinho ali no mercado, né, por bastante tempo, sendo como um uniproduto. Depois, a gente veio com o confeiteiro, veio uma necessidade. Não, peraí, mas eu não estou conseguindo fazer tal doce com o Snil forno e fogão. Então e tá. você sempre ouvindo o feedback das confeiteiras, do pessoal que estava usando na ponta, aí você vai desenvolvendo a partir dali. Esse feedback. Então, aí veio o confeiteiro, aí depois começou uma onda aí do zero poliol, mas muito mais do que o zero poliol, porque os nossos adoçantes Snil, eles têm um poliol, só que esse poliol ele não é fermentável. Que é poliol? Explica para turma em casa. O eritritol, nesse caso, né, que é o carboidrato que tem aqui presente, mas ele é um carboidrato Food Map Friendly. E o zero poliol, ele é um produto que te permite versatilidade na hora da receita. Por exemplo, fazer um merengue. Por exemplo, fazer uma pavlova. Por exemplo, fazer um quindim, um pudim, uma calda. Ele vai dar a textura que o açúcar daria. Então, o que a gente tem que entender quando a gente está fazendo um doce que ele é saudável? O açúcar, ele é um negócio muito louco. Porque tu faz caramelo doce, tu faz caramelo duro, tu faz caramelo mole, faz... versátil, né? Tu faz tudo com aquele negócio. Tu quer cristalizar, cristaliza. Tu quer deixar límpida a calda, tu deixa límpida. Tem estratégia para tudo dentro do açúcar. Do adoçante não é tudo igual. Então, foi onde eu comecei a desenvolver estratégias de aplicação para o adoçante. Então, combinando o adoçante na massa do bolo, o adoçante quando eu preciso de um tipo de adoçante num recheio, numa sobremesa, né? Eu vou montar um bolo, eu preciso de um adoçante na massa, vou montar o recheio, eu preciso de... eu vou fazer com chocolate ou não vou fazer com chocolate. São adoçantes específicos para cada utilização. Para cada aplicação, né? E aí, com tudo isso, aonde que a gente está hoje, né? Então, viemos com a mentalidade de que a gente ia fazer um produto de gôndola. Da gôndola, a gente tem gôndola ainda? Tem. Mas tem um food service mais forte do que a gôndola, né? Estamos hoje num movimento de retomada dessa gôndola, né? Porque é importante também. Mas o food service, ele acabou sendo um pouco ali da nossa essência, né? Da entrega do produto de uma forma inovadora, de qualidade. Ou seja, o cliente, ele sabe que quando ele compra um produto nosso, ele vai encontrar essa qualidade. Então, hoje você é mais conhecida nos confeiteiros, dos profissionais, do que no consumidor final, por exemplo. Isso, sim. Hoje a gente está voltando aí então, a mudança da fábrica, tudo isso vem para que a gente tenha essa expansão também no varejo. E você tem uma escola também. Agora a última loucura foi essa, né? Porque daí eu criei um Instagram primeiro, né? Que era para mostrar para confeiteira essas aplicações. Então, eu criei um Instagram, chamava Empreenda Saudável. E eu tinha muito essa comunicação com a confeiteira. Legal. A confeiteira pequena, né? Eu disse, é uma forma de a gente ter uma nova movimentação e tal. Até educar esse público, né? Para usar algo diferente, né? Só que daí eu comecei a entender que muito mais do que uma confeiteira pequena que está lá na cozinha da casa dela e que ela pode, de repente, ser a eu do passado, só que com um produto saudável, tem a confeitaria, tem o restaurante, tem o hotel, tem todos os serviços de alimentação no geral. Porque, olha só, vamos para uma lógica muito normal. Né? Uma família inteira sai para almoçar. Vai num restaurante.
Aquela família, hoje em dia, ela vai ter um vegano. Ela vai ter um diabético. Cada vez mais, né? Ela vai ter alguém que está ali no lifestyle saudável. E ela vai ter aquele que come de tudo um pouco. Né? Então, olha só. Existem muitas perfis de consumo variáveis. Né? E aí, vamos lá. Quando a família inteira vai escolher um lugar e tem diversidade naquela família... ou a escolha daquele estabelecimento, daquele restaurante para poder fazer um evento da família, vamos jantar todo mundo, vamos almoçar todo mundo. Sim. O que aquele restaurante precisa oferecer? Diversidade também, né? Ele precisa... Se ele não oferecer diversidade, quem oferecer diversidade antes vai sair na frente. Com certeza. Né? Então, a gente começa uma história, né, com... esse restaurante, com esse chefe, que muitas vezes ele não teve na faculdade, né, o direcionamento de como... poxa, lá dentro do cardápio dos doces, vamos fazer um doce zero açúcar? É a atualização para uma demanda crescente que está, assim, acelerada, né? Sempre teve diabético, sempre teve, mas está cada vez mais acelerado. Lifestyle, assim, saúde, tudo isso está assim como tem o doente... Então, tem muito mais diabéticos, tem muito mais intolerantes, tem muito mais alérgicos, tem muito mais veganos. Também é uma categoria que não dá para a gente dizer que não tem, porque tem muita gente já no movimento vegano, né? No movimento vegano por saúde, tem quem está no movimento vegano por propósito animal, enfim. Então, assim, é uma diversidade grande e a gente atende todos esses nichos. Legal. Né? A gente atende todos esses nichos e, mais que isso, Carol, eu tenho me questionado qual o outro nicho que a gente não atende? Aonde que a gente pode estar que a gente ainda não está? E que, de repente, não é esse nicho do zero tudo. De repente, tem alguma coisa que eu posso colocar num chocolate que não vai ser o mesmo produto que vai ser para essa categoria de pessoas, mas para essa categoria de pessoas eu já tenho aqui uma linha. Então, o que mais eu posso fazer, de repente, para uma outra categoria? Então, tem muita coisa na minha cabeça que a gente já está desenhando. A cabeça não para, né? Acho que a tua cabeça é aquela que tem 1000 ideias por dia, assim. Nunca para. Mas aí, a gente, voltando, né, para a Chocolife School, que é a nossa última virada ali, né? Então, a gente virou ali aquele Empreenda Saudável, que era um Instagram que eu comunicava para o pequeno. Hoje, eu vou levantar, sim, uma bandeira. Quanto tempo tem essa escola? A Chocolife? Agora, a Chocolife School bebezinho. Nasceu, tipo, sei lá, não deu um mês e pouco, assim. Bebezinho. E aí, a gente começou, então, a montar essa estratégia para que a gente possa... Isso é uma escola física? É uma cozinha... online, por enquanto. E, por enquanto, a gente não tem nenhuma venda de nenhum curso. É uma educação realmente para o público. A gente está montando mesmo a educação para o nosso cliente que a gente quer impactar. Né? Por que é um cliente que eu quero impactar? Eu quero impactar todas aquelas pessoas que sentam num restaurante para comer. Entendeu? Mas você tá... A comunicação da Chocolife School é para o profissional... Para o profissional. Para quem está na cozinha. Para quem está na cozinha. Então, ele vai... Seja em casa, seja no restaurante. Que a gente vai continuar atendendo e direcionando e sempre acolhendo a confeiteira, né? Porque é a nossa origem. Mas a gente quer também chegar até o chefe, até o restaurante, até o estratégico daquele restaurante, daquele hotel, daquele canal de vendas que precisa enxergar esse novo público. Que legal. Para que ele possa expandir, né, o negócio dele. Porque a gente sabe que, muitas vezes, o restaurante mesmo... Onde que ele ganha o dinheiro, né? Na emoção ali. É no suco, é na sobremesa, é num detalhezinho. O prato não vai ser o mais caro. É o menor valor agregado, né? Não vai ter o maior... Exato, é o menor valor agregado. Então, quando na emoção ali, não, puxa, tem um mousse de chocolate zero açúcar aqui nesse cardápio. Minimamente a pessoa vai querer experimentar. Com certeza. Né? Até então, em casa agora eu estou no movimento do JJ da Ordem, né? 30 dias de treino, alimentação, aquela coisa toda. Eu fiquei aqui em Alphaville esses 30 dias do projeto. E a família lá no Paraná. Aí eu voltei e eu falei, gente, e agora? Porque a gente sai bastante para jantar e tal, aquela coisa de família. Aí a gente fez um combinado. Falei, gente, a gente vai sair para jantar, só que escolha as melhores e sem sobremesa. Mas a criançada pulou dessa altura, assim. Porque justamente não tem opção. Mas por que não pode ter a sobremesa? Não tem opção. Né?
Pode ter a sobremesa, pode ter o combo, né? Pode ter necessário atualizar, né? Assim então como assim, as saladas estão entrando mais nos cardápios, está entrando a Coca Zero, está entrando a rodo aí, né? E eu vejo que como está saindo muito mais Coca Zero e água com gás, né, nos restaurantes, sim, tá uma tendência. E a sobremesa tá a sobremesa gap aí absurdo, ainda né? tem esse limbo onde as pessoas não conseguem enxergar o potencial dessa oportunidade dentro de um serviço de alimentação. Então, a gente virou essa chave. Não, peraí, eu tenho que ter uma comunicação que vai atingir esse canal de vendas. Legal. E a gente vai levantar essa bandeira. Você faz aplicação técnica, ensina eles como usar, como dosar? A Chocolife School, a gente tem, então, todo o nosso portfólio de chocolates, né? Então, tem chocolates, tem os recheios, aí tem os adoçantes, tem o leite de coco. Leite de coco condensado. Então, essa aqui é loucura, gente. Esse produto aqui, eu pirei o cabeção e ele é jovenzinho aí. Leite de coco condensado. Então, para fazer um brigadeiro, porque... A alegria da galera, gente. Né? Porque faltava ali o brigadeiro, né? Brigadeiro de qualquer outra coisa no meio não é brigadeiro, né? Me deu uma loucura esses dias. Eu falei, eu preciso comer um doce. Eu falei, não vou comer doce. Aí o que eu fiz? Peguei whey, leitinho. Pronto. E fiz de conta que é brigadeiro. Pois é, mas não é. Agora, com o leite de coco condensado, chocolate, os problemas acabaram, que exato. Legal, genial. Então, aí a gente, com todos os nossos produtos, e com isso, Carol, a gente tem sim essa preocupação de oferecer para o nosso cliente um combo completo, né? A gente vê aí muitas indústrias que, dentro do universo de produtos convencionais, atendem a confeitaria com várias marcas, com vários tipos, né, de produto. Ou seja, tem, de repente, a empresa que vai fornecer o chocolate, ela vai fornecer, sei lá, com açúcar, né? Ela vai fornecer um creme de leite, um creme confeiteiro, uma coisa que daí vai fornecer um fermento, que vai fornecer... Exato, uma pré-mistura, que vai acabar agregando para aquele... A pessoa vai lá, vai comprar tudo num lugar só e vai, né, otimizar. Então, a gente tem olhado também para essas outras oportunidades. Onde que você pesca essas oportunidades? De onde vêm seus insights, suas inspirações? Onde eu vou testar receitas. Né? Então, testando receitas, eu vou entendendo aonde que está a dificuldade. Peraí, mas e aqui? O que eu vou colocar? Você questiona bastante. Né? Mas e daí o cliente gostaria que eu tirasse esse ingrediente e colocasse um outro. Mas não tem ainda algo que esteja disponível para... Aí nisso nasce o outro. Né? Aí nisso vai nascendo. Aí nisso vai nascendo. Porque o Snil mesmo, ele nasceu porque eu já fazia minha mistura para levar para casa para fazer meu bolo. Né? Lá em, sei lá, 2000 e... Sei lá, né? Já 2000 sei lá, 2008, 2009. Eu já pegava, eu mesmo fazia minha misturinha ali. E, não, eu vou fazer meu bolo. Todo o desenvolvimento é você que está ali pensando, planejando, testando, vendo como é que vai ser. A base de todo o desenvolvimento essa inteligência por trás aqui. E sabe, Carol... Tem a ver com tudo aqui. Eu estou num momento em que... Acho que o retorno à essência, inclusive, né? Porque eu voltei para essa cadeira do desenvolvimento. Eu passei por um tempo onde eu dava o direcionamento, mas ela não estava 100% na minha mão, né? E hoje eu voltei para essa cadeira com a mudança, né? Acabou que essa cadeira veio para minha mão de novo. E, claro, não é uma tarefa simples, né? Uma tarefa bem complexa. Eu sempre digo que aquilo que uma pessoa desenvolveria, a outra não desenvolveria, não é uma técnica, né? Vem muito é muito instintivo. A aplicação, ela... É muito do repertório individual, né? Repertório individual, criação. Da intuição, do que tu quer como textura, né? O que tu quer como textura? Será que vai ser o mesmo que eu quero como textura? Né? A gente pode ter uma referência, mas essa referência ela não é um padrão, né? Até porque se eu fosse fazer algo no padrão, eu não tinha feito nada, porque tudo que eu fiz foi fora do padrão. Ia continuar repetindo, né? Então eu voltei para essa cadeira e eu tô fervendo, Carol. Que legal. Tô fervendo, tô desenvolvendo já um novo Snil. Você trabalha uma nova categoria. Quantos produtos de cada vez? É um de cada vez? Você termina e lança? Tudo vai dependendo. Vai tocando e vai... Não, vai dependendo. E hoje, né, também acho que é importante como negócio,
né? Como negócio, hoje, como indústria. Nós somos uma indústria que não só produz o nosso próprio produto, mas a gente também, hoje, desenvolve e atende empresas com desenvolvimento e industrialização de outros produtos. Terceiriza de outras na sua empresa. De outras marcas, isso. Então, nós ainda tem mais uma coisa muito importante, assim, eu não faço um produto igual para mais de um cliente. Exclusivo. Tudo é exclusivo, né? Então, realmente a gente entrega o nosso melhor para o cliente para que ele possa performar no mercado e voar, né? Só que ver o que mais tem de... Tem mais coisa aqui, gente. É muita criatividade, muito insight, né? E muita dedicação, imagina, muito laboratório, né? Essa aqui é um creme de avelã branco. E esse aqui é um creme de coco. Eu fiquei imaginando isso aqui com leite condensado e alguma coisa assim, tipo um brigadeiro recheado. Né? O chocolate no brigadeiro, né? E esse aqui é Esse é um presenteável, é um coração, né? De chocolate. Branco, 0 açúcar, 0 lactose. E lindo, né? Tudo lindo, não é? E tem aquele mito ainda, né? De comida sem açúcar, sem lactose. Eu até brincava, né? Um tempo atrás. Agora eu parei com essas brincadeiras. 0 açúcar, 0 lactose, 0 sabor, 0 textura, 0 tudo. Porque tem muito produto assim, realmente, no mercado. Então, quando a pessoa não conhece o nosso produto, realmente ela tem essa impressão, tá, Carol? É a impressão que o mercado tem, porque realmente muita coisa entrou no mercado, muita coisa entra no mercado e sai, muita coisa entra no mercado e permanece até, enfim, porque as pessoas se adaptam, né? Acho que hoje em dia, assim, tem muita gente que acaba, não, vou comer isso, faz bem e ponto, né? Vai mesmo sendo ruim. Mente, absorve isso como algo gostoso e vamos embora, mas, né? gente, eu tive, assim, até foi uma amiga em comum, né, que é a Cimer, que falou, não fala com a Vika. Por quê? Porque eu cheguei na minha cidade semana passada, falei, Carol, você tem que passar aqui, porque eu fiz uma sobremesa pra você e tal. Ela fez aquela propaganda maravilhosa, Cimeyer. E aí ela me trouxe uma pavlova maravilhosa. Eu não tenho como explicar o sabor. É a base de suspiro. Ela falou que usou Snil Zero. Snil Zero. Sem açúcar. Aí ela usou chocolate. Ela usou chocolate branco. Para fazer um creme de confeiteiro com sabor assim suave, mas tão, sabe, equilibrado, maravilhoso. Então ela colocou o suspiro, o creme de confeiteiro e uma caldinha de frutas vermelhas por cima, tudo sem açúcar, sem lactose e sem glúten. Sem glúten. Total. Eu falei, tá. Mas a hora que eu comi aquilo, eu falei, gente, que sabor. Eu falei, uma explosão de sabor. E aquela textura, tudo equilibrado, maravilhoso. Então, esse mito de sem glúten, sem lactose e sem sabor acabou para mim, já virei a chave. Porque ela usou realmente, ela explicou. Tendo o produto certo, né, Carol? Usando o produto certo, tendo a técnica, né, tendo a orientação. E ela busca muito, né, esse conhecimento, busca testar as coisas. E é isso, né? A diferenciação vem daí, né? Tem que ser curioso, tem que evoluir, né? E o grande diferencial, né? Eu acho que é isso, a gente entregar essa qualidade. Porque se a gente não entrega a qualidade, qual que é o impacto que tu quer gerar no teu consumidor, né? Beleza, eu vou colocar um doce aqui sem açúcar e aí vai compor o meu cardápio, né? O custo disso é mais barato do que aquilo, né? Eu, dentro da minha trajetória como engenheira de alimentos que desenvolve produtos, eu sempre tive uma coisa muito interessante. O produto que ele é aprovado para aquela formulação, ele não pode ser eu vou cotar em 10 lugares o que tiver mais barato, eu vou comprar. Não, né? Porque a gente sabe que tem muitos perfis diferentes de todos os tipos de ingredientes. Vou te dar um exemplo, a estévia, né? A gente usa 4 especificações de estévia dentro da empresa, onde cada produto, né? Eu tenho os chocolates amargos da linha Premium, eu tenho um perfil de estévia que eu uso neles. O Snil eu uso outro perfil de estévia. Aí tem um outro produto que eu uso uma outra combinação. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Então, eu não posso pegar uma outra estévia
qualquer do mercado e colocar ali, porque o produto não vai ser o mesmo. E isso acontece muito em muitas empresas que baratear a empresa vai ficando maior, né? Senta lá um comprador. Aí daqui a pouco troca o comprador, troca o P&D. Já era. Aquilo se perde no grau que nunca mais o produto vai ser o mesmo, de repente, que a pessoa comeu quando foi desenvolvido. E essa né? percepção o cliente pega rápido. O cliente percebe. Tem gente que acha, não, nunca vai perceber. Não sabe, ele percebe. Percebe. Então, assim, a gente cuida muito disso para que o nosso cliente, quando recebe o nosso produto, ele tem certeza de que aquele doce que ele fez, que lá encantou o cliente dele, vai ser o mesmo. Uau. Vika, olhando lá para trás, aquela menina de 14 anos que começou despretensiosa numa cozinha, fazendo o próprio dinheirinho. Naquele momento, você já tinha essa visão toda de criar, de crescer tanto, de expandir, de ter produtos, talvez assim, já de escala? Você tinha essa visão lá? Você já sonhava grande? Já tinha pelo menos essa brecha assim, de perspectiva? Ou foi sendo construído ao longo do tempo? Não fazia a menor ideia de nada, Carol. Você só foi fazendo? Eu só fui fazendo. Tem até uma história que eu sempre conto, né? Que a minha família sempre foi a minha família é uma família... A gente nunca faltou nada, graças a Deus. Né? Meu pai, empreendedor, lá, né? Empreendeu na oficina dele. E a gente sempre teve... nunca tivemos luxo, mas nunca nos faltou nada. Mas a gente não tinha o a mais. Né? E eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre quis conhecer os lugares, eu sempre quis conhecer as coisas, né? E eu acho que isso é o que me tirou, o que me levou, né? Peraí, eu preciso conhecer aquilo. Não, eu preciso... preciso ir lá naquela feira em São Paulo. A motivação foi mais o conhecimento, a curiosidade, então, de desbravando. E aí eu tenho uma história que olha só, eu com, sei lá, 14 anos, os mesmos 14 anos lá quando eu comecei a empreender, eu tive uma colega na faculdade que ela foi para Nova York com a família. Eu achei aquilo... Gente, era surreal. Aquilo para mim, naquele momento, com 14 anos, eu não fazia a menor ideia do que era uma família pegar o dinheiro, né? Comprar passagem para a família inteira, hospedagem, ficar lá, né? E naquela época ainda, porque faz muito tempo isso, né? E aí aquilo para mim era... De outro mundo. Era de outro mundo. Só que, sabe quando tu deseja aquilo que parece tão distante? Então, eu acho que a gente precisa muito mais do que olhar as coisas e se achar incapaz ou achar que aquilo não, isso aqui não é para mim. Ai, nossa, fulano de tal. Fala, que lindo, maravilhoso, mas não vou conseguir. Agora, quando tu não enxerga uma barreira entre aquilo que tu imaginou com aquilo que tu pode fazer, né? Eu acho que aí é que está o grande ponto. Eu não fazia a menor ideia do que aconteceria. Primeiro, eu não fazia a menor ideia que eu conseguiria montar a minha fábrica, né? A primeira. Quando eu montei a minha fábrica, eu não tinha R$1. Eu simplesmente, no meio de uma crise, ali, com o meu próprio fornecedor ali, que eu precisava de ter uma liberdade maior dentro do meu dia a dia ali de produção, que eu não ia conseguir isso, não era nem naquele fornecedor e nem nenhum outro, porque não consigo colocar várias entradas de produção num terceiro, eu tenho que ter ali uma conta certa. Ritmo, né? Exato. E ali, então, quando eu vi que ali eu ia ter alguns impedimentos, que eu não ia conseguir andar se eu tivesse que depender do terceiro, porque meu produto não era um complemento de linha, ele não era ele era a minha linha, ele era tudo que eu tinha para vender. Se eu não tivesse para vender, eu não tinha. Né? Se eu tivesse minha produção, eu tinha a minha versatilidade de controle. Né? Vende mais eu posso produzir de novo. Vende menos. Você manda no teu pedaço, exato. Né? Não tinha isso. E aí, quando eu decidi montar essa primeira fábrica, simplesmente eu fui lá, comprei um monte de equipamento usado, comprei outro novo, não tinha dinheiro para pagar. Fiz uma... Olhei para a cara da mulher e disse assim, eu vou te pagar dessa forma. Não tinha R$1 para pagar aquela mulher. E deu. Então, assim, da onde que eu tirei? Se não foi só da ousadia? Uau.
Eu vejo hoje muitos empresários que se travam pelo aquilo que vê, né? E isso demonstra, assim, falta de, não só de autoconfiança, mas também falta de fé, né? Porque se a gente se move só pelo que vê, é difícil sair do lugar, né? Porque às vezes a gente não vê o próximo passo, o próximo degrau, mas eu tenho convicção que nada vai faltar, né? Carol, Deus tem o plano A. Então, todos os planos B que a gente coloca na nossa vida, ele vai nos direcionar para o plano A. Boa. E não depende só dele. Depende do nosso mover na fé que a gente tem no nosso Deus. Total. Porque se eu tive a capacidade de pensar, se eu tive os direcionamentos, porque eu tenho uma fé sobrenatural. O que acontece na minha vida é sobrenatural sempre. Então, eu posso estar no meu pior momento, mas eu sei que ele é um momento. Porque ele é um momento de construção. Uhum. Porque os piores momentos, eles sempre são o passo anterior a um grande passo. Se tu dá um grande passo, me diz quem é que investe num negócio o dinheiro que está guardado. São raríssimos. Quantos empreendedores a gente tem no mundo? Quantos investiram porque eu trabalhei, ganhei esse dinheiro, agora eu vou lá, vou investir num outro. Aí vou ficar milionário porque né, eu peguei aquele dinheiro que eu trabalhei. Não existe isso. Na fé e na coragem. Vai acontecer se a gente tiver uma visão e minimamente uma direção desse caminho, né? Perfeito. Então, eu vi muito a mão de Deus na hora que você foi contando a jornada. Gente, olha os momentos, né, que você foram virados, mas você já estava preparada. Né? Apesar dos desafios, imagino que deve ter sido muitos. Assim, mas você estava preparada já para aquele momento, a né? gente, porque ele sempre prepara a gente para o próximo passo. Só que não é daqui eu chego aqui. Não, é um de cada vez. Não. Eu tenho que vir aqui, aí errei, vim um pouquinho para trás, andei. Uhum. E assim a gente vai até chegar lá. E o passo grande, eu vejo que hoje, né? Hoje eu tenho tido a oportunidade de revisitar todos os pontos do meu negócio com essa mudança. Se isso não é algo para me preparar, o que é, então? Com certeza. Algo ainda maior vem aí. Então, eu estou, cada dia que passa, me preparando, né? Com muita energia. Eu acordo todo dia, 4h30, 5 horas da manhã. E eu não tenho preguiça. E é isso. Né? Eu vejo muito o propósito muito vivo o tempo todo. Né? Porque você começou, você está aí fiel ao propósito, aos teus porquês. Né? E os seus para quem também, imagino, né? E isso está muito vivo aqui, né? O quanto você resgata aquela menininha o tempo todo para continuar desenvolvendo e fazendo e o quanto impacta, né? E às vezes, quando a gente está empreendendo, a gente não tem noção exatamente onde vai cair. Né? Naquela família, às vezes o diabético, às vezes uma criança que tem um diabetes tipo, acho que é o 1, né? Que é mais limitado, mais restrito. Cara, você consegue. São muitos depoimentos que a gente já viu. Que legal. Né? Tem o depoimento da empreendedora que começou com R$50, tem o empreendedora que empreendeu porque o filho era intolerante, tem o empreendedor que, enfim, poxa, eu tenho... A gente já viu pessoas, por exemplo, em feira, com criança que nunca tinha comido um chocolate, né? Porque não tinha confiança. A realização de uma mãe, né? Poder confiar, né? E também muito, Carol, do que também a gente consegue com os colaboradores. Uhum. Nunca é 100%, entendeu? Nunca é 100%, porque sempre a gente vai entregar, mas tem quem recebe, tem quem não recebe, e tá tudo bem, né? Mas quando, por exemplo, essa semana eu recebi uma mensagem de uma ex-funcionária que ela, quando saiu da empresa, ela saiu para ir para um intercâmbio, né? E ela estava muito insegura. Por mais que eu gostava do trabalho dela e eu sentia perda, né? Uhum. Eu disse, não, imagina,
ela estava muito tensa na hora de me contar, né? Que ela tinha recebido a bolsa e tal, pro intercâmbio. Ao mesmo tempo que ela estava feliz, ela estava tensa de me contar, porque, né? Eu disse, não, eu vou ser a primeira pessoa a te apoiar. E aí, essa semana, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha conhecido Nova York e que ela, né, a primeira coisa que ela tinha lembrado tinha sido de mim. Que legal. Por quê? Porque eu tinha apoiado ela ali, né? Eu tinha dito que ela conseguia. Eu tinha dado o impulsionamento que ela precisava, mesmo. Então, a gente é como criar os filhos para o mundo, Com né? certeza. Então, para mim foi muito satisfatório isso, né? Porque a gente precisa saber dar, a gente precisa saber receber, a gente precisa ser sério na hora que é sério e a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Maravilha. Né? E por mais que a gente queira, né, fazer o nosso mapa, o mapa de Deus é sempre melhor. E é perfeito, né? É muito melhor. Né? É muito melhor. Então, a gente vai seguindo os passos e no meio do caminho a gente vai sendo surpreendido e vai encontrando novas possibilidades, ideias. Essa semana eu tive muitas ideias novas e produtos que eu já estou alinhando para lançar. Ela deve estar lá em 2050 então, assim, já, gente. Uma loucura. Que máximo. Mas, Vika, que aula, hein? Que aula. Eu vejo, assim, muita ousadia, determinação, coragem, muita fé, muita confiança, né, em tudo que você coloca a mão. Assim, eu vejo muito propósito e eu vejo o quanto você realmente foi escolhida lá atrás para ser instrumento. Né? Porque eu vejo assim, né, trabalhando com empresários tanto tempo, eu vejo o quanto o propósito faz diferença. E a pessoa que nasceu e está obedecendo, está sendo guiada, está se permitindo ser guiada, ser conduzida, para fazer nessa terra aquilo que nasceu para fazer, não tem como dar errado. Eu tenho uma frase que isso faz muita diferença. Obedece, que milagre acontece. Boa. Eu ia pedir a frase, afinal ela já mandou, poderia ser essa ou quer mandar outra? Eu acho que essa Obedece que o milagre acontece. Obedece que o milagre acontece. Muitas vezes a gente, para obedecer, a gente pode até ser taxado de louco, né? Mas eu prefiro obedecer. Sempre mais sábio, né? As doideiras que acontecem. Exato. Mas a gente precisa estar atento àquilo que é realmente nosso, né? Se a gente foi escolhido para estar aqui, cada um tem a sua direção, seu propósito, né? Então, a gente precisa estar atento nisso. Está atento nisso. Né? Eu não consigo dar agora esse livro, mas no terceiro bloco, que a gente fala exatamente sobre o propósito. E eu vi muito vivo aqui, gente. Assim, tem sido muito mágico quando eu falo, né, do lucro, liberdade e propósito, que é o caminho para a real liberdade empresarial, que é a linha central desse livro. Alguns empresários já dá para sacar que, cara, já entendeu a mensagem. Mas para aqueles que não entenderam a mensagem nesse livro aqui, assim que ele estiver disponível para venda, corre comprar, porque você vai entender toda essa loucura que a gente está falando aqui. Talvez muitas pessoas ainda não entendam o quanto é muito mais gratificante, mais leve, mais em paz, né? A gente fica em paz com as decisões, com as loucuras, com as ousadias, porque sabe que está dentro do GPS de Deus. E não está na força do nosso braço, porque mesmo quando a gente erra a rota, ele recalcula e vai fazer cair no mesmo lugar. Então, esse livro aqui, ele traz essa visão, por isso que é a real liberdade empresarial. Não é qualquer liberdade. Não é uma liberdade vazia, não é uma liberdade só de dinheiro, nem só de tempo, mas é algo do reino. É muito maior. Então, assim que chegar, eu vou te presentear com um, tá? Mas eu quero já aqui deixar essa mensagem, gente, porque eu vi muito propósito no que a Vika trouxe, em toda a jornada dela, em tudo que ela falou aqui. Para mim, está carregado disso tudo, que realmente é o que torna a vida do empresário realmente diferenciada e faz muito sentido e as coisas se conectam. E quero agradecer, Vika, realmente a tua... Se quiser deixar, dar uma folhada, tá? Agradecer a tua participação, parabenizar pela jornada, por tudo que você tem se dedicado, feito com muita ousadia, com muita determinação, coragem e fé. E que você realmente... assim, inspire outros empresários a ser um pouquinho daquilo que você é. Porque realmente faz muita diferença.
Cimeyer acertou em cheio na indicação. Prazer imenso ter você aqui hoje. Demais, né? Ela é uma querida. Ela é cliente há muitos anos, desde sempre, assim, a gente teve essa conexão e é muito louco, assim, porque a gente se envolve, né, com os clientes e então ela tem falou, muita gente tem um carinho próxima, muito grande, né? Um carinho muito grande. Por quê? Porque você não abriu mão do seu propósito, mesmo nos momentos de desafio, que foi para ela, imagino para você também, Sim. foi para todos, né? Mas quando a gente sabe muito bem o que carrega, sabe quem é, sabe o que nasceu para ser, fazer e ter, a gente não abre mão daquilo que realmente importa. E isso é ouro, né? Esse é o verdadeiro luxo da vida. Parabéns, viu, Vika? Obrigada pela tua participação. Obrigada pelo seu tempo, pela tua dedicação de estar aqui mesmo disponível. Quer deixar um recadinho final ou era aquele? Acho que assim, é muito isso, né? A gente crer no invisível, mas visualizar, né? Visualiza, porque não adianta só crer, Deus vai fazer por mim. Não. Ele vai te direcionar aquilo que tu vai ter que fazer por ti e para acessar, né? Então, a gente precisa estar muito atento, muito ligado. A gente vai errar? Claro que vai, né? Mas quantas vezes a gente, depois que a gente voltou, né, recalculou a rota, puxa, nossa, olha só que mancada que eu dei, né? Aprende e segue, né? Então, a gente tem que estar muito atento nessa direção, porque realmente eu tenho visto que o plano A, ele não falha. Maravilha, perfeito. Vika, obrigada mais uma vez. Como é que faz para seguir nas redes sociais? Conta pra gente, depois coloca aqui. Chocolife.br, então. Pronto. Produtos, né? Toda a nossa... Vende online? Vendemos online no www.chocolife.com.br. O Instagram do Snil é snil.br. E Chocolife School é chocolife.school. Show. E estamos lá nas mídias sociais todas das empresas, né? E acontecendo tudo ao mesmo tempo. Segue lá, acompanha. E eu sou a Vika Dias lá, né? No Instagram também. Depois lá vai achar YouTube e todas as outras coisas que a gente trabalha no Instagram, conteúdo. acha todo o resto. É isso aí. Maravilha. Então, gente, já segue lá, acompanha, já compra, faz teu pedido, já fala para tua confeiteira de confiança para já aprender a usar os produtos, né, adequados ali. Vai no teu restaurante preferido também, já fala pro chefe lá se atualizar e buscar o que tem de mais novo e melhor. É isso aí. Gente, dá as dicas, porque às vezes a pessoa, eu vejo o empreendedor, às vezes está tão embriagado ali com o dia a dia, que ele esquece de atualizar, esquece de pesquisar, de participar de feiras, de eventos. Então, seja você essa pessoa que vai falar, ô chefe, até eu vou ter um restaurante que eu gosto lá, vou levar a dica para ele. Falar, sem açúcar, entendeu? Porque faz 3 vezes que eu venho aqui, eu não como sobremesa, tá deixando de faturar. E vamos atualizar para vender. Com certeza. Né? Fazer a máquina girar. Gente, então, encerramos aqui, infelizmente, porque se deixar a gente conversa até o fim da noite. Mas quero agradecer a tua audiência, a tua participação. Já curte aqui, comenta, compartilha com as pessoas que sabem que precisa saber de tudo isso e também se inspirar, né? Tem muitos empresários que precisam, às vezes, de uma inspiração para ter aquele fôlego e continuar sem desistir. Com certeza tiveram muitos desafios na jornada, todos temos, mas a gente precisa perseverar firme no propósito, no plano A, para não desistir do plano A jamais. E encerramos por aqui esse podcast Liberdade Empresarial. Até a próxima.